Fala pessoal, tudo bom? Meu nome é Leonardo, eu faço teologia no NASP, Engenheiro Coelho, e para pagar os nossos estudos, nós trabalhamos no ramo chamado colportagem. A colportagem é a venda de literatura, né, de saúde física, mental e espiritual, na qual nós visitamos as famílias, os lares, né, em cidades do Brasil, né, do país e até fora do país também, para alcançar a bolsa, né, o nosso estipêndio, para alcançarmos a meta da qual a gente precisa para poder voltar a estudar. Hoje eu saí para trabalhar e hoje foi o melhor dia de comportagem da minha vida. Eu comporto desde 2017, desde setembro de 2017, e hoje, dia 5 de novembro de 2019, eu tive a melhor. Eu fiz a melhor visita da minha vida. Ou eu visitei uma pessoa que foi extremamente especial para mim. E eu não posso deixar passar esse momento sem contar para vocês essa experiência que eu tive e o quão significativa ela é para a minha vida e também para o meu ministério. Porque um teólogo ou um teologando, que é assim que a gente chama, né? Alguém que estuda teologia, vai ser um pastor ou espera ser um pastor. E a obra de comportagem nos auxilia a ter um melhor caráter, a conhecer as pessoas, a amar as pessoas, a entender as necessidades delas. Então nós visitamos uma cidade nas férias e ali a gente evangeliza através da literatura impressa. E o trabalho de comportagem vem de muitos anos atrás, né? E a Igreja Adventista, então, ela pegou esse trabalho e hoje ela aborda com literatura de saúde, saúde física, mental e espiritual. Então isso vem dando grandes resultados na área evangelística e também na vida das pessoas, trazendo amor, carinho, compaixão. E eu visitei uma pessoa hoje na qual eu quero contar que foi assim, muito especial para mim. Eu mais cedo bati nessa casa, só que como o esposo não estava, eu disse para fulana que eu voltaria depois quando ele chegasse. E eu continuei visitando outras famílias e tal. E aí quando eu saí de uma casa, eu estava passando direto e a esposa dele me viu. E ali a gente começou a conversar, mas eu não ia na casa dela. Eu ia continuar. E aí eu fui e falei assim, quer saber? Eu vou continuar conversando com ela, né? Ela foi e disse pra mim assim, meu marido já chegou. E eu achei meio estranho assim, porque geralmente a gente não espera que as pessoas querem que a gente entre na casa delas, entende? Porque nós somos às vezes muito estranhos para ela, nunca passamos por ali e etc, né? Mas ela falou isso, eu falei assim, chegou? Será que a gente pode conversar agora? Ela, pode sim, pode sim. E aí nós entramos. Eu e essa moça entramos, né, a esposa dele, entramos na casa. E ali ele me cumprimentou, apareceu na porta, a gente passou pelo portão, apareceu na porta, e ali nós começamos a conversar. E eu falei, olha, eu sou aqui do NASP, da faculdade e tal. E aí, olha, eu conheço a faculdade lá e tal. E aí ele começou a contar um pouquinho da experiência dele. E ele me disse que batizou há 3 semanas atrás. E ali nós começamos então a entreter uma conversa sobre religião, que não é muito comum a gente fazer, porque geralmente a gente fala sobre saúde, né? Conversa com as famílias, sobre a saúde delas, como que elas estão, damos alguns alertas também das maiores doenças hoje, e depois a gente mostra como tratar essas doenças, né? E aí, por fim, que a gente vai conversar um pouquinho sobre religião também, né? Porque é muito importante ter saúde espiritual. E aí, ele começou então a contar a história dele para mim. Só que o interrompi um pouquinho e eu então comecei a contar a minha história.
Assim, puxa, Léo, parece que você não queria ouvir a história dele. Não, não era isso. É que a minha história iria impactar a vida dele, que era o que ele precisava de momento. E eu percebi isso no diálogo que a gente estava tendo. E aí eu comecei então a conversar sobre a minha história. E eu disse para ele que eu também me afastei da igreja, como ele havia se afastado. E eu falei com ele como que a minha vida estava hoje. Né? Hoje eu voltei a estudar, porque eu tinha parado de estudar. Hoje eu comprei um carrinho. Hoje eu estou numa faculdade. Eu sou casado. Então, assim, comecei a contar então várias histórias para ele. A história da minha vida, né? E várias histórias junto dela que o tamanho da mudança que houve na minha vida depois que eu aceitei Cristo na minha vida. Entende? E ali a gente começou a conversar e ele falou que ele também se afastou da igreja e depois voltou. E aquilo começou a ficar muito empolgante, né? Muito empolgante. E eu achei interessante que ele contando, porque ele disse que mesmo depois de ele ter sido batizado numa igreja tal, ele ainda continua usando cocaína. E naquele momento ali foi interessante que ele falou assim: olha, eu vou contar algo para você que ninguém sabe. Ninguém sabe, só você. E aí você que está me ouvindo agora pode pensar assim: ah, mas por que você está espalhando algo que o cara contou só para você? Eu não estou citando nomes, também não estou citando nomes de igrejas, não estou citando nada, porque eu vou tentar trabalhar um pouquinho com a ética. Eu mesmo estou aprendendo sobre isso, né? Sou um aprendiz mesmo. Então, ele falou que mesmo depois de ter sido batizado, ele ainda continua usando cocaína. E eu falei com ele assim: eu já sabia. E ele assim: mas como você sabia? Eu falei assim: ah, porque por causa dos seus olhos e tal. Os olhos expressam muita coisa pra gente, mas não era só isso, né? Era também pelo modo dele falar. Porque a droga afeta um pouco a gente e eu entendo isso. Trabalhando um pouquinho nesse ramo de comportagem, também lendo algumas coisas, vendo algumas coisas também, eu compreendi isso com o passar do tempo. E aí nós continuamos a conversar. E ele falou assim: olha, já que você está aqui e que você estuda teologia, eu quero te fazer uma pergunta. E ali então ele começou a soltar tudo que estava agarrado dentro dele. E aí ele falou que ele usava cocaína, e ele não sabia se Deus iria perdoar ele, se Deus não iria perdoar ele, se Deus iria aceitar ele, se ele caísse de novo, mas ele já batizou, e ele não saberia como que aconteceria aquilo, né? E aí ele me parecia, sabe aquela parábola do publicano e do fariseu? Ele parecia exatamente o publicano, e era disso que eu precisava disso. E no decorrer da história vocês vão ver que ele vai falar comigo que ele precisava de mim. E eu vou dizer para ele que eu precisava dele. Entende? E é interessante isso porque eu estava levando a mensagem, eu estava levando saúde, eu estava levando saúde mental para ele e saúde espiritual. E ele estava revigorando a minha vida naquele momento. Aumentando a minha espiritualidade, a minha confiança em Deus. E é incrível como que quando você transmite luz, parece que vem mais luz para você. E aí tá. E aí nesses momentos, ele conversando comigo, ele vai e não sabia, ele não tinha as respostas. E eu disse para ele assim: olha, eu vou responder a sua pergunta com outra pergunta. E a minha pergunta vai responder a sua pergunta. Foi um pouquinho paradoxo, né? Mas foi assim. E aí eu perguntei para ele assim: se o seu filho que está aqui agora tivesse num poço, na hora que eu falei isso, ele já entendeu e já na hora começou a chorar. E dali até o final, até onde que eu vou contar para vocês, ele chorou. Ele chorou comigo. Falei: se o seu filho tivesse no poço, você ia pegar ele. Eu sei que você ia pegar ele. Então da mesma forma é Deus. Deus te busca, Deus te ama, e Ele sempre fez isso com toda a humanidade, em todos os tempos e mais de uma vez. Ele fez muitas vezes isso, e Ele veio te buscar, e aí Ele virava para mim e falava assim: eu precisava de você aqui, eu precisava você ouvir, eu precisava ouvir isso de você.
Eu precisava de você, ele repetia várias vezes. Ele dizia assim: eu tinha acabado de chegar e você passou na minha porta. E você veio aqui. Eu tinha acabado de chegar, eu precisava ouvir isso. E aí eu dizia para ele: Deus te ama, Deus quer o melhor para você. Ele é um pai, não importa onde você esteja, em qual situação você esteja, ele vai te buscar. Eu disse: se o seu filho estiver no meio de um lamaçal, no meio de uma floresta, eu tenho certeza absoluta que você pularia para pegar o seu filho lá. E foi exatamente isso que Cristo fez por você. Cristo veio a esse mundo e deu a vida por você. Ele te ama e te ama muito. E aí ele queria saber como que ele iria livrar-se da cocaína. E eu disse para ele assim, tem um texto bíblico que eu acho muito importante que diz assim, sobre o homem, né? Fala assim: apodere-se da minha força e faça paz comigo e faça paz comigo. Esse texto, eu disse para ele assim que esse texto, se ele agarrasse no braço poderoso de Jesus, ele poderia conseguir vencer esse mal. Eu disse para ele que não importava quantas vezes ele caísse, Deus era capaz de levantar ele. Eu falei: se você cair 7 vezes, Deus vai te levantar 8 vezes, mesmo que seja impossível isso. Mas se você cair, Deus vai te levantar, Deus vai te ajudar. Você vai conseguir. E ele dizia assim para mim: mas ninguém na igreja disse isso para mim. Ninguém disse. Você é o único que está dizendo isso para mim. Por que ninguém disse isso? E isso me dá um pouquinho de tristeza no coração, porque o nosso trabalho, a nossa função como cristão é evangelizar, é trazer o amor para as pessoas, o carinho, o companheirismo, a amizade, a compaixão, a fraternidade, trazer esperança, trazer vida às pessoas. E se a igreja não traz isso, a gente fica pensando quem que vai levar isso, né? Mas a gente sabe também que tem muitas pessoas boas neste mundo que podem fazer isso tendo igreja ou não tendo igreja, né? Não que a igreja vai mudar alguém, mas a igreja tem um papel fundamental na mudança de muitas pessoas. Então isso me deixa um pouco triste, mas também ao mesmo tempo me deixa um pouco feliz, porque eu estava ali para ajudá-lo. E Deus, através de mim, estava fazendo uma obra na vida dele. E eu sabia que todas as palavras, todos os versículos que veio na minha mente para que eu citasse para ele, foi pelo Espírito Santo, eu tenho certeza disso. E aí eu dizia para ele assim: eu sei que você quer lutar contra isso, eu não sei o que é isso, eu não sei o que você está sentindo, o que você está passando, eu nunca utilizei isso, então eu não tenho ideia de quão pressionado você está com isso. E ele dizia: isso, assim, eu queria de todo o coração sair disso. E eu perguntei para ele assim: mas como é que foi o processo seu de conversão? E ele disse assim: foi um amigo, foi um senhor de idade já, que há muitos anos atrás ele me ajudou, fez isso e isso, e me chamou para a igreja. Eu fui e batizei há 6 anos atrás. E agora, depois de 6 anos, eu me afastei da igreja. Depois de 6 anos, eu no mundo das drogas, jurado de morte, e eu orei a Deus, e ele falou: eu sempre orava em casa, mesmo usando cocaína, ele falou, né? Ele orou a Deus, e no outro dia, esse mesmo senhor de 6 anos atrás estava batendo na porta dele. E depois de no outro dia, depois desse dia, esse senhor já estava levando mais 2 pessoas da igreja com ele. E ali então eles começaram uma amizade de novo e começaram a conversar, e ele voltou para a igreja e se batizou. E aí diz ele que ouviu de um pregador, ele ouviu do pregador assim que, falando sobre o fluxo de sangue, daquela mulher, né, que estava há muitos anos com fluxo de sangue, e o pregador falava com ele assim, falava com a igreja assim: se você tem um fluxo de sangue na sua vida, um problema que você acha que você não tem como se livrar desse problema, Deus consegue tirar esse problema de você. E aí foi falando isso, né? E aí ele falou assim: se é isso mesmo, Senhor, eu vou entregar toda a minha vida ao Senhor, eu vou entregar toda a minha vida ao Senhor. E nesse momento, ele disse que ele falou com tanta força no coração dele, que ele falou assim: se eu levantar, eu vou entregar toda a minha vida ao Senhor. E ele se levanta nesse apelo do pregador, que graças a Deus foi muito feliz em sua pregação, né?
e aí ele se levanta e depois de um tempo, depois de um mês, ele estava se batizando, né? Esse pregador visitou ele várias vezes, ajudou, deu estudos para ele, etc. E isso é uma alegria ao meu coração. Isso foi preenchendo todo talvez o vazio existencial que eu precisava ser preenchido naquele momento, né? E ali eu comecei a chorar também, e ele chorava com as minhas palavras, e eu disse para ele assim, e para a esposa dele: você sabia que Deus é rico, né? Você sabia? E eu olhei nos olhos da esposa dele e disse para ela assim: você sabe que Deus é rico, né? E aí ela ficou parada assim, ele também ficou parado, e eu não sabia muito que. Ó, e ele não sabia muito o que eu ia dizer depois disso. Eu falei assim: Deus é rico em perdoar. Ele é um grande perdoador, ele é rico em perdoar, ele é grandioso em perdoar. E ele pode perdoar você. Ele não só pode, como ele vai perdoar você. Ele te perdoa, ele te ama, ele quer o melhor para você, ele quer que você lute contra isso. E eu sei que não vai ser fácil para você. E eu sei que não vai se dar noite pro dia que isso vai acontecer. Vai ser um processo na sua vida, mas persevera até o fim. Porque se você perseverar e for fiel até o fim, Deus vai te dar a coroa da vida, eu disse para ele. Então, isso era muito importante, eu sabia que era muito importante para mim, sabe? E um pouquinho antes da oração, ele disse assim para mim: eu precisava de você aqui, eu precisava que você viesse aqui, você é um enviado de Deus, você foi uma bênção, respondendo as minhas perguntas, as minhas inquietações, muito obrigado mesmo. Você... Não lembro bem se ele falou dessa maneira, assim, com essas palavras, né? Claro que a gente às vezes não consegue colocar as coisas bem na ordem, né? Na ordem exata. E nem com a fala exata da pessoa, né? Que é bem difícil, é um testemunho, né? Então ele falava isso e eu dizia para ele assim, com lágrimas nos olhos, chorando, e às vezes baixava a cabeça. E eu não acreditava muito que aquilo estava acontecendo, sabe? Porque foi muito especial para mim o que aconteceu. Por isso que foi para mim o maior testemunho de comportagem que eu já tive até os dias de hoje, sabe? E aí ele dizia para mim, eu dizia para ele assim: você que foi especial para mim, eu precisava de você, eu precisava de você. Você acha que era você que precisava de mim, mas eu precisava de você. E aquilo foi ficando muito intenso e muito forte, né? E aí eu falei de Paulo para ele também, né? Como havia dito, falei da lei do pecado, daquela pressão psicológica que ele estava sentindo, e ele falou que sentia muita pressão também, né? Puxa, era um cara jurado de morte, e hoje agora ele está com Cristo, e agora está nessa luta interior, mesmo depois de batizado, aí ele continua usando cocaína, então ele estava, sabe, querendo sair disso, ele falava comigo assim: eu queria sair disso com todas as minhas forças, eu queria sair disso, mas eu não consigo, é impossível para mim. E eu disse para ele: o impossível para os homens é possível para Deus. Tudo é possível aquele que crê, eu dizia para ele. Tudo é possível. Confie em Jesus. Segure no braço poderoso de Jesus que você vai conseguir. Não desanima, não desista, persevere. Cristo quer te dar a coroa da vida. Seja fiel até o fim, eu disse para ele. E Jesus vai te dar a coroa da vida. E aquilo foi, sabe, foi tomando uma proporção assim que, nossa, era um bálsamo para mim, sabe? Era um bálsamo, E até agora eu sinto essa força dentro de mim que me impulsiona a amar mais momentos como esse, sabe? Esse poder de Cristo na minha vida, esse toque do Espírito Santo, esse falar do Espírito Santo ao meu ouvido, isso é muito especial para mim. E aí nós nos ajoelhamos e começamos a orar. Eu não me lembro de ter feito uma oração tão forte, tão sincera, tão amável como eu fiz ali, sabe? E eu pedia perdão pelos pecados dele, pelos meus pecados, e aí juntava, parecia que eu era mais pecador do que ele, sabe? Mas não quer dizer que ele era mais do que eu era mais que ele. Nós somos pecadores e devemos tudo a Deus, né? Não há nada que nós dizemos: nossa Senhor, o Senhor me deve, eu sou a glória em pessoa, e etc. Não existe isso, nós não somos assim, nós somos pó, né? Somos poeira no meio de um espaço gigantesco, e até aqui também é uma poeira, uma faísquinha.
Mas Deus resolveu, na pessoa de Jesus Cristo, vir e morrer por nós. E eu fiz aquela oração e eu chorava, ele chorava na oração e foi algo assim tão emocionante. E a parte final agora, gente, a parte para mim que assim foi tocante. Foi para mim, foi algo que, sabe, arrebentou com o meu coração. Quando eu terminei a oração, aquele rapaz me abraçou com uma força tão grande, mas tão grande, que eu tinha que forçar a minha respiração, que eu não conseguia respirar direito. De tão forte aquele cara me abraçou, mas parecia que aquele cara, parecia que aquele rapaz precisava muito, muito da minha presença. Precisava muito da presença de Cristo naquele momento na vida dele. Precisava do toque do Espírito Santo, precisava que as perguntas fossem respondidas. Eu não vou dizer que eu respondi talvez satisfatoriamente, como Cristo poderia fazer, né? Mas eu utilizei as palavras de Jesus e isso fez, sabe, mudar aquela chavinha na cabeça dele. E ele me agradecia muito. E ao final, a gente levantou da oração e eu dizia para ele: vai dar tudo certo, cara. Você vai conseguir, você vai ver, você vai conseguir. Eu vou te visitar aqui mais vezes. Falei com ele e ele me ofereceu um copo de água. E todas as vezes que as pessoas me oferecem um copo de água, eu cito o texto de Mateus, capítulo 10 ou 12, se eu não me engano, 42, 10, 42, se eu não me engano, Mateus 10, 42. Se você der um copo, mesmo que seja um copo de água fria, a um desses meus pequeninos, no caso eu, por ser este o meu discípulo, você terá galardão, você terá uma recompensa. De modo nenhum perderá a sua recompensa. É alguma coisa assim que fala o texto, né? E eu citei isso para ele e foi assim um prazer gigantesco, né? Gigantesco estar com ele. E eu fiquei muito feliz, muito feliz. Essas são experiências da comportagem evangelística. Comportagem esta que leva amor aos corações, compaixão, carinho. É um trabalho que vale a pena você, adventista, participar. Vale a pena você, adventista, estar nas ruas, alcançando as pessoas, salvando pessoas que estão carecendo aí fora, precisando de um perdão, precisando de um amor, precisando de uma palavra de compaixão, precisando de pessoas como você, pecadoras mesmo, mas precisando ouvir as palavras de Jesus, das quais você tem, membro adventista, das quais você tem. Precisamos ser uma igreja melhor do que somos hoje. Precisamos ser uma igreja missionária, que leva a esperança aos lares, que leva conforto, que leva a misericórdia de Deus, a salvação em Cristo Jesus. Uma igreja assim que nós estamos precisando. Não só uma igreja que ora, mas uma igreja que trabalha. É uma igreja assim que precisamos. Que possamos estar dispostos, como um dia Esdras estava, disposto a fazer a vontade de Deus. Que Deus abençoe você, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã. Vocês também, pessoas de outras igrejas, Assembleia, Metodista, Congregação Cristã do Brasil, Batista, Igreja Católica, vocês, meus irmãos cristãos, todos, nós precisamos não somente ser uma igreja que ora, porque logo desanimaremos de orar. Precisamos ser uma igreja que ora e trabalha para apressarmos a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, de acordo com Pedro. Eu deixo meu apelo a você. Seja um comportor. Seja um comportor evangelista. Seja um missionário. Entregue a sua vida a Cristo. Escolha uma campanha de comportagem. Seja um comportor efetivo. Não importa. Mas que você semeie a mensagem do Evangelho.
para que muitas pessoas sejam alcançadas e as pessoas estejam preparadas para o breve retorno de Jesus. Ele logo virá. Espera-o com paciência, mas não parado, trabalhando. Eu também falei com ele sobre a volta de Jesus. E nos animamos e nos alegramos, porque sabemos que o nosso grande rei um dia voltará. Deus abençoe todos vocês. Que a graça de Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja no seu coração, esteja na sua mente, pela fé. Em nome de Jesus. Amém.